Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 31 de janeiro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Jesus quer explicar o reino de Deus, que é, primeiramente, um mistério. Não um mistério que ninguém compreende, um mistério que ninguém entende, mas é um mistério que a gente compreende, que a gente pode entender, mas que supera o nosso entendimento, que não está totalmente ao nosso alcance. E isso é bom, porque nos convida a buscar, nos convida a ler, a meditar, a orar, a estudar, para ir cada vez mais crescendo no conhecimento dos mistérios de Deus e mergulhando nos mistérios de Deus. Assim como quando vemos uma montanha, chegamos no alto dela, avistamos outra montanha. Assim é com Deus. Quanto mais o admiramos e o adoramos, mais nos sentimos convidados a buscá-lo, a mergulhar nesse mistério. Então Jesus fala que o reino de Deus é como uma semente que o semeador jogou na terra. O semeador foi dormir e acordou, noite e dia, e a semente foi germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso aconteceu. O semeador não sabe, mas ele se admira com o crescimento da semente. Ele se alimenta das sementes que foram lançadas e que deram frutos. Então, o fato dele não saber como isso aconteceu não o impede de lançar as sementes, de admirar a beleza da natureza e de se alimentar dos frutos. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Quando as espigas estão maduras, o semeador mete logo a foice. Jesus faz aqui uma comparação com o julgamento, com o nosso julgamento pessoal e final. Quando tudo estiver concluído, é a hora do julgamento. Cada um de nós tem o nosso tempo, o tempo de preparar a terra, tempo de semear, tempo de colher e tempo de sermos julgados por Deus. Vivamos bem um tempo de cada vez. Por mais que o semeador esteja com fome, a sua ansiedade não faz as sementes crescerem com mais rapidez e darem frutos antes do tempo. Cada coisa tem seu tempo. Cabe a nós aceitar isso, pois desejar mudar o tempo é impossível. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola poderemos usá-la para representar o reino de Deus, que é o próprio Cristo, que é a sua missão salvadora, e que somos todos nós que fazemos parte desse reino. É como um grão de mostarda que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus, aos olhos do mundo, parece frágil, pequeno e muito simples, mas ele cresce positivamente, gerando abrigo, gerando sombra, gerando alimento e salvação para toda a humanidade. E essa força que faz crescer é o próprio Deus. Jesus anunciava palavras usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava-lhes tudo
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.